ao não conseguir olhar para a traição que os pais fizeram, ao não poder sofrer por essa traição que os pais fizeram, ao ter que ignorar essa traição que tanto lhe fizera sofrer, Renata acaba repetindo o mesmo processo. É muito mais fácil, vamos dizer assim, eu colocar a culpa em mim, achando que eu sou o grande problema, do que eu me deparar com o fato do quanto eu fui injustiçado, maltratado, violentado por aquelas pessoas que deveriam ter cuidado de mim. Como que a gente costuma agir quando acontece alguma coisa desagradável nas nossas vidas? Qual que é o procedimento padrão? Qual que é o mecanismo defensivo que a gente tende a utilizar quando algo desagradável acontece? Alguma sensação ruim? A primeira coisa é evitar pensar naquilo. É deixar aquilo para lá, porque aquilo causa dor e sofrimento. Esse é o mecanismo natural que todo ser humano utiliza ao lidar com uma situação desagradável. Então, obviamente, se a gente pegar em termos concretos, você não vai se colocar numa situação, sei lá, você queimou a mão, queimou o dedo no fogo, você obviamente não vai lá propositalmente colocar a mão naquele fogo sabendo que aquilo queima. É mais ou menos assim que o nosso psiquismo faz. Se aquele pensamento, se aquele sentimento causa dor e sofrimento, seja ele qual for, a tendência óbvia é a gente não pensar naquilo, é tentar ignorar aquilo. O problema é que isso tem um custo emocional muito grande. A evitação que o nosso psiquismo utiliza, da mesma forma que qualquer tipo de evitação física concreta, ela tem custos que são muito caros, produzem sintomas que são muito caros. Eu vou tentar explicar um pouco isso assim. Então, todas as vezes, por exemplo, que você tenta passar panos quentes, ignorar alguma situação, algum mal que te fizeram, se convencendo de que não fizeram, isso tem um custo emocional que lhe joga num processo de adoecimento e que muitas vezes é a causa de processos depressivos, por exemplo. Eu vou propor aqui um caso fictício para a gente poder pensar nessa situação. Eu vou utilizar um nome qualquer de uma pessoa, é um caso fictício, não é real. Vamos lá, o nome da pessoa é Roberta. A Roberta cresceu em uma família onde era constante a traição por parte dos pais. Ela cresceu, ela viu os pais se traindo a vida toda, o pai muito mais, né, assim, e via que a mãe sofria muito com aquilo. Via a mãe chorando nos cantos, via os pais brigando, via os pais nas piores situações possíveis, tá? No entanto, quando ela vem para o processo terapêutico, ela vem por um motivo que não esse. O que traz Roberta para o processo terapêutico, teoricamente, aparentemente, não tem a ver com a traição dos pais, mas tem. Mas ela sofre uma paralisia na vida dela, ela não consegue evoluir, ela não consegue se desenvolver, ela vive com uma angústia, com uma tristeza muito grande. É isso que inicialmente traz Roberta para o trabalho analítico, terapêutico. Só que quando, no decorrer das sessões, quando Roberta começa a falar sobre a vida dela, associativamente, trazendo as situações que lhe incomodam, todas as vezes que ela toca no assunto traição, isso causa um incômodo muito grande para ela. Todas as vezes. E por incrível que pareça, a Roberta já teve vários casos de relacionamentos onde ela fora traída. O que para ela é uma coisa muito enigmática, como se ela tivesse um karma que atraísse pessoas desse nível na vida dela. Só que mal sabe Roberta que ela está sendo alvo do seu inconsciente. Nesse inconsciente está posto o padrão de relacionamento que ela viu os pais terem. Então, ao não conseguir olhar para a traição que os pais fizeram, ao não poder sofrer por essa traição que os pais fizeram, ao ter que ignorar essa traição que tanto lhe fizera sofrer,
Renata acaba repetindo o mesmo processo. Então ela fala muito superficialmente na sessão sobre essa traição. Quando ela toca no assunto, ela costuma dizer que, apesar das traições, o pai sempre foi uma pessoa muito querida, muito bondosa e que nunca lhe fizera nenhum tipo de mal. Muito pelo contrário. Sempre foi uma pessoa muito boa com ela, um cara muito trabalhador e muito presente sempre na vida dela. Junto a essa questão, tiveram inúmeras outras situações onde Renata manifesta claramente ter sido alvo de violência, de maus tratos por parte dos irmãos, por parte dos amigos, na escola, em outras relações familiares. Só que ela fala tudo isso de uma forma divertida, engraçada, achando graça disso tudo. É como se ela quisesse fazer tudo um malabarismo para poder não entrar em contato com aquilo que causa tanta dor. E como isso é comum, né, pessoal, na vida. A gente vê pessoas que levam tudo no nível da brincadeira, que acham tudo divertido. Levar a vida não tão a sério, ok. O problema é quando você acaba negando coisas que são muito sérias para poder passar por cima. Isso tem um preço muito alto. E é isso que a Roberta fazia. Qual o mecanismo que ela utilizava para não se dar conta do mal que sofrera? O mecanismo psíquico da negação e da repressão, do recalque. Ela precisou se defender psiquicamente do mal que sofreu. Por quê? Porque ela não suportaria lidar com a verdade sobre a sua própria condição. Ela não suportaria se dar conta do quanto sofreu junto com a mãe, do quanto sim fora traída junto com a mãe, do quanto o pai desvalorizava a família, do quanto ela foi submetida a perigos e situações de violência constante por outros membros da família. Então era muito mais fácil para Roberta carregar um sentimento de culpa que ela nem sabia muito bem de onde vinha. Então todas as vezes que ela, por exemplo, ela se queixava muito de não ter uma boa relação com os pais, de não conseguir conversar com os pais. E ela se culpava muito por isso. Como que ela não consegue, né? Como se o problema estivesse nela. Esse é um mecanismo muito comum de a gente utilizar, que é o quê? A gente se culpa para não culpar o outro. É muito mais fácil, vamos dizer assim, eu colocar a culpa em mim, achando que eu sou o grande problema, do que eu me deparar com o fato do quanto eu fui injustiçado, maltratado, violentado por aquelas pessoas que deveriam ter cuidado de mim. É muito mais fácil eu agarrar um sentimento de culpa para deixar os meus pais ou a minha família sem nenhum tipo de responsabilização e sem nenhum tipo de sentimento negativo, do que eu ter que olhar para aquilo do jeito que foi, porque aquilo automaticamente me deixaria numa posição muito desamparada, psiquicamente falando, né? Ao ter que lidar com a realidade dos fatos, do quanto eu fui mal cuidada, o quanto eu sofri nas mãos daquelas pessoas que deveriam ter cuidado de mim. Só que isso em algum momento vai precisar ser feito. Não adianta passar por cima, não adianta fazer de conta que não existiu. Não é esse o processo. Então, para Roberta seria inconcebível para ela continuar vivendo se dando conta de tudo isso, desse mal todo. Então ela precisou se dividir, se dissociar. Tudo aquilo que era de cunho negativo, de sentimento negativo, ela precisou excluir da mente dela. Ela precisou jogar para o inconsciente, ela precisou reprimir, recalcar, negar, para conseguir continuar sobrevivendo. Então ela se dividiu, um lado ficou aquilo que ela não quer ver e outro lado ficou ela. Ela ficou dividida, dissociada. Ela precisou fazer um verdadeiro malabarismo psíquico, excluindo da sua consciência todo esse mal, a raiva que sentia, o ódio que sentia, para poder assim continuar amando os pais. O problema é que justamente isso tudo que foi adoecendo ela, criando uma angústia enorme dentro dela, buscando relacionamentos inconscientemente no mesmo padrão do pai. Para quê? Para não se dar conta do mal que ela sofreu. Se ela arrumasse um relacionamento, um cara diferente do pai, amoroso, carinhoso, respeitoso, fiel,
automaticamente ela teria que olhar e desnaturalizar aquilo que ela sofreu do pai. É muito comum, pessoal, em pessoas que sofreram a naturalização daquilo que aconteceu. Sándor Ferenc, psicanalista húngaro, já nos mostrou isso. Quando ele mostra assim, a pessoa se identifica com o agressor. Eu normalizo, então, o homem é assim mesmo, o homem trai, né? Isso é coisa de homem, não existe homem que não trai, então tu tem que se contentar com isso, acreditar que todos os homens são assim, para não ter que olhar, não, que aquele homem que foi teu pai é assim. Para não ter que odiar aquele homem que fez isso com você. Porque se você conhece outros homens e destrói essa crença de que todos os homens são assim, de que não dá para generalizar, você precisa olhar para o mal que te fizeram. Se eu vivo bom aqui, o mal vai ficar evidente aqui. Agora, se eu vivo sempre o mal, eu acredito que o mundo todo é mal. É só o mal que existe. Para manter esses conteúdos todos reprimidos, ela precisa de um esforço constante que ela nem se dá conta e que suga toda a energia dela para outras esferas da vida. Como eu falei, isso tudo contribui para que ela se coloque em outras relações do mesmo tipo. Porque se ela se abrisse para relações mais saudáveis, que a tratassem com carinho e respeito, com dignidade, ela acabaria tendo que se dar conta de todo o mal que sofrera. Não por acaso ela acaba se sabotando, destruindo inconscientemente, claro, sempre inconscientemente, não é algo consciente, toda relação saudável que se aproxima dela. Ela deseja alguém diferente do pai, mas inconscientemente ferra com toda a possibilidade disso vir a acontecer. É como se o grande triunfo da vida dela fosse passar o tempo todo mentindo para si mesma. Não por acaso, todas as vezes em que ela se depara com situações que a lembrem desse passado, que ela tenta negar, ela fica triste, ela fica deprimida e imediatamente busca passar pano para os pais. É o que ela tenta também fazer no processo terapêutico todas as vezes em que esse assunto vem à tona. Em resumo, pessoal, Roberta deseja se curar, mas também não deseja. Porque a cura passa necessariamente pela culpabilização desses pais, pela responsabilização desses pais, pelo apontamento do mal que eles lhe fizeram. E aqui não se trata de julgar, de condenar, de moralizar, mas de responsabilizar, internamente falando, aqui dentro, não precisa ser fora, internamente falando, para que assim ela consiga posteriormente perdoá-los e aí sim seguir a sua vida abdicando de todo esse ódio e raiva que se mantém vivos dentro de si, fechados a 7 chaves, dentro de uma gaiola e adoecendo ela cada vez mais. Então o perdão, que se fala muito, tem que perdoar o mal, ok, mas esse é um processo secundário, não é primário. Você não perdoa no pensamento, você não perdoa na fala, você não perdoa não pensando. Primeiro você precisa, sim, expressar todo esse ódio, essa raiva que você sente. Aos poucos, então, Roberta foi percebendo o quanto é importante para ela fazer as pazes com essa parte dela que ela teve que dividir, que ela teve que esconder, ela precisa unir, juntar, tirar de lá, da onde ela colocou essa parte, ela precisa deixar essa coisa vir do inconsciente dela. Com a ajuda do terapeuta e com a confiança obtida nele, ela tende a ir incorporando, unindo essa nova visão daquilo que lhe acontecera, podendo finalmente se libertar dessas amarras que a mantêm presa aos pais, no qual tanto afirma querer se libertar. Porque, pessoal, se eu nego, se eu reprimo, se eu recalco, se eu não quero pensar, eu fico aí sim presa a esses pais. Porque uma parte dividida minha está lá presa, condicionada, agarrada, amarrada a esses pais. É no ódio que eu consigo me libertar, é na raiva que eu consigo me libertar, é nos sentimentos negativos que eu consigo me libertar. A liberdade que tanto Roberta almeja
depende de que essa raiva possa ser escoada, por mais difícil que isso inicialmente seja para ela. Para isso, ela precisa deixar de idealizar esses pais e vê-los, poder vê-los como seres humanos normais. Sem essa coisa de que, ai, mas são teus pais. Ah, mas é tua família. Ah, mas é teu irmão, é tua irmã. Não, são pessoas comuns. Sangue, sobrenome, não impede de ter sentimentos negativos e desagradáveis. Muito pelo contrário, normalmente é na família, é nas relações íntimas, é naquilo que deveria ter sido posto como um cuidado que acontecem as maiores violências e traumas de uma pessoa. Eu sei que isso vai totalmente contrário ao discurso religioso, por exemplo, que tende a atribuir a imagem dos pais como pessoas sagradas, divinas. E este é um pensamento que por si só leva as pessoas a adoecerem emocionalmente, viverem independentes e atreladas aos pais, sem conseguir viver a própria vida e sem conseguir ter liberdade e autonomia nenhuma para nada.